meu primeiro contato com a literatura e este amor que eu tenho pelas letras e pelas artes, nasceu desde a minha infância, quando era aluna do Grupo Escolar Teodósio de Oliveira Ledo, e lá eram realizadas festinhas, momentos cívicos, homenagem aos professores, e em todas elas, eu desde muito garotinha era chamada a participar. Existiam momentos cívicos, homenagem aos professores, festinhas para receber autoridades e sempre eu era convidada a participar. Certa vez, no Dia dos Professores, eu fui convidada a saudar as mestras e com este poema que é quase um poema de cunho infantil. Acho que ele hoje se insere na literatura infantil brasileira e é de autor ainda desconhecido, talvez de cunho popular. Lá em casa tem tanta gente, tem mais gente que talheres. Só irmãos nós somos 9, 6 homens e 3 mulheres. Quando conversamos juntos, às vezes busco saber, ao ficarmos todos grandes, o que cada um quer ser. O primeiro quer ser padre para ser meu confessor. O meu segundo irmãozinho quer estudar para dentista. Um quer ser aviador, outro telefonista. E eu assim lhes respondo, quando chega a minha vez, eu quero ser professora para ensinar a vocês. Eu fui convidada por Dona Francisca Leite Vitorino para fazer uma saudação a um dos nossos conterrâneos que acabara de concluir o seu curso superior. Isto aconteceu por diversas vezes, porque naquela época, no início dos anos 70, pouco eram aqueles filhos de Boa Vista que alcançavam esta graduação de nível superior. Então sempre a escola se reunia para homenagear este ex-aluno que chegava a atingir este nível. Então, no dia da festa de formatura do Dr. Carlindo Farias, eu também estava lá, homenageando em nome dos alunos da Escola Teodósio de Oliveira Ledo, onde ele tinha iniciado as suas primeiras letras. E quem me ensinou a declamar um soneto foi a professora Santana Gonçalves. Ela era uma professora muito eficiente, muito treinada assim nas artes de declamação, e ela me deu um soneto de autor desconhecido. Então, outro dia eu pesquisando, encontrei até o autor deste soneto, Giuseppe de Arone, um radialista do Rio de Janeiro, mas na época a gente não sabia. Então o soneto era assim: dá de ti, dá quanto puderes, talento, energia e coração. Dá de ti o que fores e puderes, como as árvores dão e os frutos dão. Não somente o sapato que não usas e a capa que não queres no verão. Dá de ti quanto tiveres, talento, energia e coração. Darás sem refletir, sem ser notado, de maneira que ninguém diga obrigado, nem que te deva dinheiro ou gratidão. E com espanto notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. O Padre Lisboa sempre me convidava na hora da missa para fazer aquela leitura. E aí eu fui me familiarizando com aquelas coisas da igreja. E sempre que havia oportunidade, a gente estava lá declamando alguma coisa, recitando, homenageando um bispo que chegava, que era próprio aqui da comunidade. A gente cantava e houve um ano que nós tivemos a festa do Bom Jesus sem o padre, porque houve uma revoltazinha assim entre o clero e alguma coisa, uma mudança de
não era, eu pertencia à Campina Grande, a nossa paróquia, e nós, sob a responsabilidade de Dr. Demétrio de Almeida, nós enfrentamos a festa. Foram muitos jovens naquela época que se empenharam para fazer a festa. E então eu disse, por que a gente não começa a fazer essa alvorada diferente? A gente abre a igreja e fala alguma coisa. Então era Paulo de Almeida Pinto, Aparecida Lacerda, Carlos Frutuoso, era Antônio Batista, era Josenberg, era Ana Virgínio, que sempre estava presente, ali Violeta, aquela Dona Mariana, e a gente organizou e a festa foi um sucesso. Aí então no dia dos motoristas eu disse, eu vou fazer uma homenagem aos motoristas. Aí fiz um pequeno discurso, aí encerrei com um poema. Um poemazinho bem singelo, que eu fiz para que alcançasse justamente toda a classe dos caminhoneiros, para ser bem entendido. E aquele que eu sempre declamo no dia dos motoristas, aquele é de minha autoria. Pelas estradas da vida, sem temer nada e ninguém, o caminhoneiro de Boa Vista vive em eterno vai e vem. Na boleia do caminhão, só lembranças da família, dos filhos jamais ouvidam, apesar da solidão. Só a fé no bom Jesus e no glorioso São Cristóvão torna leve a sua cruz e o encoraja a ir de novo. A cada viagem que chega é uma constante alegria. Porém, sua estada em casa é pouca e de poucos dias. Vai, caminhoneiro de Boa Vista, segue com fé e abnegação tua audaciosa viagem na boleia do caminhão. Em casa teus filhos esperam e tua esposa também, rezando e pedindo a Deus que chegue logo e chegue bem, pois a alegria da volta é grande e igual não tem. Edivaldo Perico era era o terceiro filho de Antônio Perico, Gomes Perico e Francisca Gomes de Araújo, né? Então, ele, ao invés de Paulo e papai que partiram para a vida de caminhão, né? Edivaldo era ligado às letras. Ele estudou aquela época no Pio XI, terminou o clássico, que era um dos grandes cursos que levavam a um nível, era a entrada para o nível superior. E ele ali um tanto boêmio, um tanto mais de uma inteligência luminar. Às vezes eu digo, eu não sabia nem conversar com ele, eu gostava de ouvi-lo. E ouvindo, ficava encantada com tanta sabedoria, porque ele ia da literatura, a geografia, a história geral, ele dava um passeio assim cultural e eu ficava sempre abismada. Modéstia à parte, era meu tio, agora papai tinha um amor incondicional por ele. Eles se amavam muito, papai gostava muito de Paulo, mas tia Edivaldo, papai queria um bem inigualável e esse bem a gente estendeu a ele. E ele sempre que me encontrava, declamava. Então, ele nasceu em 1931 e morreu em 2010, um mês após a morte do meu pai. Edivaldo Gomes Perico nasceu em Boa Vista, no Cariri paraibano. Filho de Francisca Sampaio Gomes, Antônio Gomes Perico, foi casada com Maria Dolores Nogueira Perico. Era uma moça de Souza. Ela era uma exímia contadora. Ela era escriturária e contadora. Ele só teve vários filhos, mas só quem sobreviveu foi Ira de Guadalupe Perico, que hoje é uma artista plástica, sua única filha. Ele foi jornalista, radialista, escritor, laboratorista
repentista e poeta mesmo, um sonetista ímpar, a ponto do grande Ronaldo Cunha Lima, em várias obras suas, citar Edivaldo como um dos maiores sonetistas que ele conheceu. E até dizer, eu aprendi a fazer sonetos com Edivaldo Perico. Você veja, nenhuma das obras dele, ele acho que aquela eu em entrelinhas, ele dizia, né? Está escrito lá na obra de Ronaldo Cunha Lima, muitas referências a Edivaldo. Então ele era grande cultor da língua portuguesa. Deixou uma vastíssima obra ainda inédita. Publicou o livro Dois Poetas e Dois Cantares, em parceria com o grande poeta repentista José Laurentino, com quem mantinha grande e estreita amizade. E a publicação desse livro deu-se ali no antigo Boa Vistense Clube. E neste dia eu até declamei o poema dele, que ele me pediu. Ele gostava de escrever, mas ficava um pouco arredio quando ia declamar em público. Então, por mais de uma ocasião, eu era convidada a declamar em seu lugar. Depois, ele publicou este CD com 14 poesias dele. Sonetos e poemas, o poeta Deslumbrando Poesia. Deste destaca-se o Brasil Poema, que é de cunho político, que antes de papai morrer, ele disse que tinha continuado o Brasil Poema à medida que as coisas iam acontecendo no Brasil e que iria me passar as estrofes seguintes, mas não deu tempo. Eu acho que quem detém esse material é a sua filha. Então ele era, como já disse, um sonetista ímpar, muito romântico, viveu para amar e o amor foi a marca de sua obra literária. Tenho muito orgulho de ser sua sobrinha, pois meu pai o amava muito. Então, de Edivaldo Perico, eu cheguei a declamar em Campina Grande há pouco tempo, convidada que fui para o encontro do PEN Clube Internacional. Eu fui convidada pela professora Maria Conceição Gonçalves, que sempre está nos prestigiando. A presidente lá é a professora Elizabeth Marinheiro. E eu declamei o poema Cidade Maravilhosa, de autoria do meu tio, Edivaldo Perico. Poema este que ele escreveu no início dos anos 60, quando ele foi ao Rio de Janeiro e, como qualquer pessoa que vai ao Rio, se encanta por aquela cidade. Então ele, deslumbrado com as maravilhas do Rio de Janeiro, ele escreveu Cidade Maravilhosa. Era um sonho que embalava a minha ilusão primeira de conhecer-te, ó cidade majestosa e sobranceira. Numa manhã branca e fria da amada eu me despedia e, cheio de anseios mil, os céus azuis eu rasgava e em poucas horas estava face a face ao meu Brasil. Fui olhar a silhueta feminil da Guanabara, que aos meus olhos sonhadores de beleza embriagara. Embaixo o mar que se alteia, no cimo suspensa a lua, dorme seu sono inaudito. E neste sonho morredouro é como uma moeda de ouro no pano azul do infinito. Copacabana é um sonho de águas verdes coleantes. Deixa marcas indeléveis nos olhos dos visitantes. O azul do céu se debruça, o mar de gozo soluça. Baixa o céu, o mar se alteia, e o sol dissipando as brumas, sacode lençóis de espuma na cama branca da areia. Entre avanços e recuos, a vaga branca desmaia. E uma outra vaga avança fazendo cócegas na praia. Volta, avança e se coleia. A praia, a branca sereia que o mar quer possuir. Quer se livrar dos grilhões, não pode, canta canções que faz a praia sorrir. Este quadro de emoções encanta, enfeitiça e enleia. É o sol beijando o mar e o mar ao passando a areia.
E nesta eterna fantasia de fascínio singular, se é noite corre a falua e no céu dormita a lua, ouvindo as canções do mar. E prossigo em meu roteiro de incansável viajor. Praia Vermelha, Flamengo, Pão de Açúcar e o Redentor. Ante o quadro eu não resisto, de braços abertos Cristo, sem madeiro e sem mazelas, da terra se desabrocha, os pés fincados na rocha e a fronte roçando a estrela. Cinelândia é um mar de curvas e de quadris rebolantes. É um sem cessar de desfile das modas mais elegantes. Os linhos, trapézios, saco, para quem for nervoso ou fraco, não se contém nem se alinha. O pau de arara ou se ajusta ou finda perdendo a linha. Cidade maravilhosa, meu adeus de despedida, levarei tuas paisagens pelos caminhos da vida. Tuas praças, lagos, fontes, teus sonoros horizontes e tudo que em ti se encerra. Mas prefiro a minha terra, meu recanto e a minha amante. Evocação de Ogedi Batista. Dia virá em que me sentirás ausente. A princípio perceberás apenas que há um profundo silêncio ao teu redor. Somente depois compreenderás que minha voz se calou e começarás a sentir saudades. Os teus olhos, acostumados ao meu perfil, me procurarão pelos quatro cantos e apenas verão sombras de um passado que jamais voltará. E estas sombras mais a mais te falarão de mim, do meu amor, das minhas lágrimas, dos meus sorrisos, dos meus passos sempre à procura de algo que nunca pude encontrar. Para minorar a tua solidão, recorrerás à música e escutarás sem cessar aquele velho disco romântico que deixei esquecido sobre a vitrola. E sentirás pela primeira vez o quanto fui na tua vida. Recordarás a noite em que nos conhecemos, a confissão sincera dos meus anseios, o beijo que selou nossos destinos e os sonhos que tão genuinamente sonhamos, mas que jamais se concretizaram. Verás o muito que tive para te ofertar e o pouco que quiseste aceitar de mim. Tuas mãos estarão geladas pelo frio da madrugada e desejarás o calor que só eu poderia dar. Neste instante sentirás o tormento do ciúme e na tua imaginação me verás dando a outra alguém tudo o que te dei e recusaste, o meu amor, o meu futuro, as minhas aspirações, e o meu afastamento então será mais doloroso. Talvez tentarás esquecer-me através da bebida, mas entre um copo e outro estarás devidamente acariciando a minha lembrança e chorarás ainda mais a minha ausência. Mas não ouvirei o teu pranto, nem poderei consolar-te com os meus carinhos, porque estarei muito longe e continuarei ausente para sempre.